Bom dia, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui na Estação de Piscicultura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para aprender um pouquinho mais sobre reprodução de peixes eufílicos. Meu nome é Luísa Espica, sou zootecnista, mestre em ciência animal pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente estou no curso de doutorado aqui da UFMS também. Eu sou Lucas de Oliveira, eu sou zootecnista formado pela UFGD, mestre em ciência animal pela UFMS e atualmente sou doutorando em ciência animal também pela UFMS. Piracema é uma palavra indígena que significa peixe subindo no rio. Pira, de peixe, e sema, rio acima. A piracema é um fenômeno comportamental que ocorre em várias espécies de peixes e acontece anualmente. Entre os meses de novembro e fevereiro ocorrem alterações consideráveis no ambiente, principalmente quando falamos de temperatura, fotoperíodo e chuvas. O aumento das chuvas, então, vai influenciar na elevação dos níveis dos rios, na transparência da água e também na disponibilidade de nutrientes e alimento para esses peixes. Algumas espécies vão nadar até 1000 quilômetros rio acima para poderem realizar a sua desova. Outras espécies já não precisam mais do que 100 quilômetros. Dentre as espécies de interesse comercial, o tambaqui, o pacu, lambari, pintado, caixara, matrinchã, piraputanga, piracanjuba, dourado e outras espécies são espécies de peixes que necessitam dos estímulos da piracema para completar o seu ciclo hormonal e então estarem aptos a se reproduzir. A piracema funciona então como um gatilho para o sucesso da reprodução dessas espécies. Essas espécies, então, são conhecidas como peixes migratórios ou peixes reofílicos. Mas e aí? Por que esses peixes migram? Para completar o seu ciclo produtivo, esses peixes precisam de 3 ambientes diferentes que estão distribuídos na bacia hidrográfica. O primeiro deles é a área de desova, que geralmente está mais afastada, mais rio acima e livre de predadores. O segundo deles é a área de alimentação, onde as larvas e juvenis terão maior disponibilidade de alimento para o seu desenvolvimento. E, finalmente, a área de crescimento. Essas áreas, então, estão distribuídas ao longo da bacia em diferentes locais. Por isso, os parentais precisam migrar rio acima em busca dessas áreas com as melhores condições para o desenvolvimento da sua progênie. O eixo endócrino é formado pelo hipotálamo, hipófise e gônadas e é o local onde ocorrerá as reações responsáveis por dar início ao processo de reprodução desses animais. A partir dos estímulos ambientais que já conversamos, fotoperíodo, temperatura, pluviosidade, o hipotálamo vai ser estimulado a produzir e secretar GNRH. O GNRH, por sua vez, vai atuar na hipófise, que vai ser estimulada a produzir e secretar LH e FSH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Através da corrente sanguínea, o LH e o FSH chegam até as gônadas e estimulam a produção de esteroides gonadais, estradiol, progesterona nas fêmeas e testosterona nos machos. Nos machos, o LH vai atuar nas células de Leydig, estimulando a secreção de testosterona, e o FSH vai atuar nos túbulos seminíferos, atuando ali, auxiliando na maturação final dos espermatozoides. Nas fêmeas, o FSH tem uma função muito interessante. Ele vai atuar nas células foliculares, que são adjacentes ao ovócito, e essas células vão produzir e secretar estradiol. O estradiol, por sua vez, via corrente sanguínea, vai chegar até o fígado e vai estimular os hepatócitos a produzir e secretar vitelogenina. A vitelogenina, então, volta até as gônadas via corrente sanguínea e é sequestrada pelos ovócitos. A vitelogenina é precursora do vitelo. O vitelo é uma substância importantíssima para o aporte nutricional do embrião dentro do ovo e também da larva após a eclosão. Então, resumidamente,
estímulos ambientais que atuam no hipotálamo, hipotálamo que produz e libera GNRH que atua na hipófise, hipófise que produz e libera LH e FSH que atua nas gônadas. As gônadas, por sua vez, vão produzir progesterona, testosterona e estradiol, que vai atuar na maturação final dos ovócitos e dos espermatozoides. E toda essa complexidade em compreender os mecanismos de desenvolvimento gonadal, o comportamento de cada espécie de peixe e também essa dificuldade que há em simular todas essas condições climáticas em laboratório, faz com que o produtor utilize estratégias técnicas de aplicação hormonal nesses animais para estimular a sua reprodução. Essas estratégias técnicas são conhecidas por indução hormonal. O processo de reprodução por indução hormonal, ele inicia-se com a seleção das matrizes. Para isso, é necessário escolher dentro do plantel as matrizes que estão com características reprodutivas que demonstram que elas estão aptas para a reprodução. Para fazer a captura dessas matrizes, é necessário usar uma rede de arrasto a fim de proporcionar um menor estresse possível na captura desses peixes. Observem como é importante passar a rede de forma bem adjacente à parede do tanque, ao talude do tanque, para evitar que os peixes escapem por esse espaço que sobra. É interessante que o sentido de passagem da rede seja do canal de drenagem até o canal de abastecimento, porque esses peixes que vão ficar presos nessa rede vão estar em água de melhor qualidade, com maior teor de oxigênio disponível. Assim, haverá uma diminuição ali no estresse desse animal. As matrizes selecionadas deverão ser apalpadas, visando verificar quais delas estão dentro do período reprodutivo e apresentando características reprodutivas evidenciadas. O macho apto a ser selecionado vai apresentar uma leve liberação de sêmen a partir do momento que você faz essa massagem céfalo-caudal no abdômen do animal. Dependendo da espécie, os machos podem apresentar coloração pré-nupcial, como é o exemplo do pirarucu, que fica com a cauda bem avermelhada quando ele está no período reprodutivo. Alguns também podem produzir sons característicos, como o som de roncar, que é o caso do curimatã. A fêmea vai apresentar um abdômen abaulado e macio, indicando ali a presença de ovócitos na sua cavidade celomática. A papila urogenital fica avermelhada e entumecida. Uma técnica de avaliação do estágio de maturação do ovócito dessa fêmea é a canulação. Então, com uma cânula introduzida no canal urogenital dela, a gente faz a coleta de uma amostra de ovócitos e mergulha esses ovócitos numa solução chamada líquido de serra. O líquido de serra é uma solução composta por 60% de álcool etílico, 30% de formol e 10% de ácido acético. Essa solução nos permite observar a posição do núcleo do ovócito em relação à periferia dessa célula. 60%, 70% ou mais que isso dos seus ovócitos com núcleo migrado ou em processo de migração para a periferia, essa fêmea está apta para entrar no processo de indução hormonal. A observação da posição do núcleo desse ovócito é um indicativo muito interessante do estágio de maturação deles, pois durante a maturação desse ovócito ocorre o deslocamento do núcleo para a periferia dessa célula. Então, uma célula, quanto mais for migrado, mais deslocado para a periferia estiver o seu núcleo, mais matura ela estará e maior será a chance de sucesso na desova dessa fêmea. Essa migração ocorre naturalmente, a fim de aproximar o núcleo do ovócito da micrópila. A micrópila é o canal de entrada do espermatozoide. É por ali que o espermatozoide vai entrar para fecundar o óvulo. Então, essa migração possibilita ali uma facilitação nesse processo de fertilização.
Apesar de existirem diversos produtos, diversas substâncias que podem ser utilizadas no processo de indução hormonal dos peixes, como o GNRH, que atua na hipófise, ou o LH, a gonadotrofina coriônica humana, que atua diretamente nas gônadas, o mais comum de ser utilizado é a hipófise, o extrato de hipófise de carpa. O processo de indução hormonal começou a ser estudado na década de 30, quando Rodolfo von Meyering retirou a hipófise de um animal sexualmente maduro e obteve resultados positivos aplicando essa hipófise, essa substância, em outro peixe. A partir de então, essa técnica vem sendo explorada, estudada, aperfeiçoada de maneira a atender cada espécie. O extrato de hipófise de carpa vai atuar diretamente nas gônadas, auxiliando ali na maturação final dos ovócitos, no caso de fêmeas, e também no aumento do volume e fluidez do sêmen dos machos. É um produto fácil de ser dosado e aplicado, fácil de ser estocado e pode até mesmo ser produzido dentro da própria fazenda, a partir de um pouco de conhecimento e paciência. Porém, como desvantagem, o extrato de hipófise de carpa é um produto caro, um produto oneroso para o produtor, e também não há muita padronização. Quando você compra ou adquire um frasco de extrato de hipófise de carpa, você pode optar por hipófises com peso médio de 2, 2,5, 3, 3,5 miligramas. Porém, esse peso é calculado a partir da média daquele lote, né? Então, isso indica que pode haver uma variação entre uma hipófise e outra. Por isso é indicado que se faça a pesagem individual dessas hipófises, para se evitar o desperdício, já que é um produto com um elevado custo, e também para evitar a subdosagem. A quantidade de hipófise a ser aplicada em cada peixe vai depender do tamanho, da espécie e do sexo desse animal. É por isso que é muito importante pesar e identificar cada animal que foi selecionado no tanque. Quando lidamos com peixes pequenos, como é o caso dos lambaris, podemos utilizar uma balança de mesa e um pote ou bacia com água para fazer a pesagem desses animais. Para-se a balança e coloca-se no recipiente um número conhecido de animais. A partir do peso obtido na balança, é possível calcular o peso médio individual desse lote. Então, por exemplo, pesamos 10 lambaris machos e obtivemos o peso de 50 gramas. Dividindo 50 gramas por 10 peixes, 50 por 10, nós vamos obter um peso médio de 5 gramas por macho. Quando trabalhamos com peixes maiores, como pacu, tambaqui, pintado, esses animais devem ser pesados individualmente, com o auxílio de uma balança de pêndulo, um saco, uma sacola de transporte ou um saco de ráfia. Lembrem-se sempre de descontar o peso da sacola de transporte ou do saco de ráfia do peso obtido na balança de pêndulo. A identificação pode ser feita através da secção da nadadeira caudal ou dorsal desse peixe. Também pode ser feita através da introdução de um fio colorido ou marcador de plástico na nadadeira dorsal desses animais. Porém, essas duas técnicas não são muito interessantes, pois elas não têm uma boa durabilidade, o peixe pode perder esses marcadores, esses fios coloridos ao longo do tempo e também pode causar infecção. O método de identificação mais indicado é a chipagem. Esse método é mais oneroso, porém tem maior durabilidade. O peixe que foi chipado na sua fase de juvenil não precisará ser chipado novamente. Esse chip vai permanecer na sua musculatura ao longo de toda a sua vida. É necessário padronizar o local de aplicação desse chip. O peixe no nosso laboratório é chipado na base da nadadeira dorsal do lado esquerdo. Essa padronização serve para facilitar a localização e leitura desse chip, principalmente quando lidamos com peixes grandes com mais de 1 metro de comprimento. Para fêmeas, a dosagem costuma ser bem constante, independente da espécie, dividida em 2 aplicações. A primeira aplicação, chamada de dose preparatória,
ovulatória é feita com 0,5 mg de extrato de hipófise de carpa por quilo de peixe. Depois de 8 a 12 horas, aplica-se então a dose definitiva, a segunda aplicação, agora com 5 mg de extrato de hipófise de carpa para cada quilo de peixe. No macho, faz-se uma única aplicação, simultaneamente com a segunda aplicação da fêmea. A dosagem para eles varia um pouco mais. 2,5 mg para pacu, tambaqui, lambari, 1 mg para pintado e 4 mg para piau. Após separar as porções de hipófises que vão ser utilizadas, essas devem ser maceradas com o auxílio de cadinho e pistilo. Depois de bem maceradas, adiciona-se 0,25 ml de soro fisiológico no cadinho, com a hipófise, para fazer a diluição. A aplicação pode ser feita diretamente na cavidade celomática, através de uma membrana bem fina que existe na base da nadadeira peitoral desse peixe. Porém, esse local não é muito indicado, pois ali existem órgãos vitais que podem acidentalmente ser perfurados no processo. Outro local de aplicação, muito utilizado, é na musculatura, logo abaixo da nadadeira dorsal. A desova vai acontecer após um período de tempo correspondente a um determinado número de horas-graus, que varia de acordo com a espécie. O tempo entre a aplicação da segunda dose das fêmeas e a dosagem única do macho e a desova vai variar de acordo com a temperatura da água. Os pacus, por exemplo, desovam depois de 240 horas-graus. Então basta você pegar esse número de horas-graus e dividir pelo valor da temperatura do tanque onde esses peixes estão. Então, por exemplo, o pacu vai desovar depois de 240 horas-graus e a temperatura da água do tanque onde ele está em 24 graus. Dividindo 240 horas-graus por 24 graus, saberemos que esse pacu vai desovar depois de aproximadamente 10 horas. Ao completar essas 10 horas, as 240 horas-graus, é preciso fazer um exame na fêmea. Então, faz-se uma massagem no abdômen dela para saber se ela está no momento de fazer a extrusão. É preciso observar a genital da fêmea e fazer uma leve pressão, observando se ela vai liberar os ovócitos. Caso perceba-se o início dessa liberação, essa fêmea deve ser submetida ao processo de extrusão. Essa fêmea deve ser contida de uma forma que não a machuque, deve ser colocada em um local macio, pode ser uma bancada com espuma ou com toalhas. O seu rosto deve ser coberto com uma toalha úmida, a fim de diminuir o seu estresse. E sua papila orogenital, juntamente com a nadadeira anal, deve ser mantida seca. Através de uma massagem abdominal na direção céfalo-caudal, os ovos devem ser expelidos em uma bacia, em um recipiente que deve estar limpo e higienizado. A metodologia aplicada à fêmea deve ser a mesma aplicada ao macho. Então, conter o animal, colocar em uma bancada macia, cobrir os olhos com uma toalha úmida e fazer a massagem coletando sêmen em um tubo. Essa preocupação que se tem de evitar o contato do ovócito e do sêmen com água, com urina ou com sangue é para evitar a abertura precoce da micrópila e também a ativação precoce dos espermatozoides. A abertura da micrópila, que é aquele canal de entrada do espermatozoide que nós já conversamos, se dá início assim que o ovócito entra em contato com a água e se fecha depois de alguns minutos. Se esses ovos entram em contato com a água e por algum motivo há algum atraso no processo de extrusão do sêmen do macho, essa micrópila se fecha e então não haverá a fertilização. Algo parecido acontece com os machos. Enquanto os espermatozoides estão dentro dos testículos dos machos,
eles estão inativos. Eles só vão começar a sua movimentação a partir do momento que essas células entrarem em contato com uma solução hiposmótica em relação ao plasma seminal, no caso a água. E a duração dessa ativação é ainda menor do que a das fêmeas. Na maioria das espécies, não passa de 1 minuto. Normalmente, o sêmen de um macho já é o suficiente para fertilizar todos os ovócitos de uma fêmea. A recomendação técnica é que se utilizem machos e fêmeas do mesmo tamanho e no mesmo estágio de desenvolvimento. Caso a fêmea seja muito maior do que o macho, talvez seja necessário a utilização de 2 machos, do sêmen de 2 machos, para fertilizar os ovócitos dessa fêmea e conseguir melhores taxas de fertilização. Após levemente misturar os ovócitos com o sêmen com o auxílio de uma pena, esses gametas devem ser hidratados. E agora sim ocorrerá a abertura da micrópula e a ativação dos espermatozoides. Essa hidratação deve ser feita com água proveniente da incubadora, onde esses ovos serão distribuídos. A quantidade de água a ser utilizada deve ser de 7 a 10 vezes a quantidade de ovócitos coletados. Os ovos, agora não mais ovócitos, porque estão fertilizados, eles devem ser distribuídos nas incubadoras. A vazão utilizada nessas incubadoras deve ser o suficiente para promover uma leve agitação nesses ovócitos, visando assim melhorar condições de oxigenação, mas sem causar danos. Para se ter uma ideia, basta observar o interior da incubadora. O ideal é ajustar a entrada de água até que os ovos se movimentem a cerca de 1/4 da altura da incubadora. Depois de 4 horas, essa vazão pode ser aumentada até esses ovos ocuparem todo o volume. O tempo de incubação até a eclosão ele vai variar de acordo com a temperatura e a espécie de peixe que está sendo trabalhada, mas normalmente ele fica entre 15 e 20 horas. Após a eclosão, essas larvas ainda permanecem de 40 a 60 horas na incubadora até consumir todo o conteúdo do saco vitelínico. Bom, pessoal, acabei de reparar que eu não fiz a gravação da finalização desse vídeo para vocês, mas aqui estou eu, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouco do conteúdo que gostaríamos de passar para vocês, tá bom? É só uma gotinha dentro do extenso oceano que é a área de reprodução de peixes, tá bom? Então, hoje falamos um pouquinho sobre peixes reofílicos, tá? Esse vídeo deu um trabalho enorme pra gente, então a montagem do roteiro, as filmagens, a edição, tá? Esperamos de coração que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, podem entrar em contato com a gente, também qualquer dúvida, tá? Por favor, nos procure, tá bom? Até uma próxima oportunidade, então, tchau!